Primeiro que tudo agradeço o convite à AMAL, é uma enorme honra em representação do LNEC estar aqui presente nesta viagem rumo à região Carbono Zero. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara de Aljur, a plateia e o ilustre painel com quem foi também uma honra partilhar um conjunto tão amplo e interessante de apresentações. O meu papel aqui é vir a trazer um pouco a experiência daquilo que tem sido um think tank, o Grupo de Economia de Transportes e Políticas da ECTRI, da qual o LNEC faz parte e que eu venho a coordenar desde 2015. No fundo, devemos trazer aqui uma nova perspectiva, porque nós, nestes dias, temos falado de transformação digital e comportamentos, alterações que têm que existir nas organizações. Nós estamos com um processo paralelo a duas velocidades. Uma velocidade, de facto, que está a acontecer e que está já no terreno, as tecnologias já cá estão e as mudanças que as pessoas e as organizações têm que fazer e essas ainda podem demorar. E o desafio que eu venho aqui é precisamente este, é trazer-vos uma nova questão, se nós não teremos que pensar em, desde já, construir um roadmap para construir indicadores para a avaliação do desempenho dos novos serviços de mobilidade e indicadores que tenham precisamente a ver com uma componente holística destas matérias. Se nós olharmos para os desafios societais, nós reparamos que atualmente a maior parte da população está concentrada nas cidades. Também a energia, digamos, o consumo de energia está concentrado em mais de 75%, portanto as emissões de gases com efeito de estufa são 80%. E se nós olharmos para o setor dos transportes, vimos que ao longo, digamos, destes 15 anos é o único setor que de facto vem aumentando de forma significativa as suas emissões e, de acordo com os dados da Agência Europeia do Ambiente, são 19,4% nos últimos 15 anos. Ou seja, os desafios das cidades são comuns, mas as mentalidades, as culturas de cada cidade são diferentes. E isto exige novas abordagens e métodos da área das ciências sociais. E para fazer face a estes desafios comuns societais, serão necessários, efetivamente, novos modelos de organização para que essa mobilidade hipocarbónica, inteligente, integrada e saudável seja conseguida. Todavia, é necessário completar estes modelos de organização por programas de incentivos e de responsabilização, eu diria de corresponsabilização, pela produção e geração de tráfego e de externalidades do mesmo. Porquê? Porque é necessário fomentar um consumo crescente de deslocações multimodais, que, face a várias barreiras, ainda não é possível de acontecer, e, muito importante, é importantíssimo, eu diria, otimizar essas deslocações ou esses serviços face àquilo que são as necessidades das pessoas. E aqui, nesta figura, vemos dois hemisférios que representam precisamente o compromisso que tem que haver entre o problema da mobilidade, que é simultaneamente um problema técnico e um problema político. E eu diria que as cidades digitais, as cidades inteligentes, só se conseguem resolver na sua plenitude, e essas mudanças nas organizações só serão possíveis se houver um compromisso que não seja, digamos, restringido a um determinado horizonte temporal. Tem que haver um compromisso, de facto, independente dos ciclos políticos para a mobilidade sustentável. E estes novos modelos de organização também se materializam através de novas parcerias de investigação. Trago aqui o caso de um projeto Solutions, que terminei recentemente, que foi dedicado às soluções inovadoras de baixo carbono em cidades. Este projeto, para além do LNEC, englobou a cooperação com 19 países e aqui nós, institutos de investigação em transportes, não trabalhamos de forma isolada. De facto, foi uma experiência
interessantíssima de partilha de conhecimento entre cidades, operadores de transporte, indústria e institutos de investigação, visando objetivos comuns, não só europeus, mas também da América Latina, da China e de outros, e da Ásia. Portanto, foi de facto, são de facto estas redes colaborativas e esta nova forma de trabalhar e de fazer conhecimento, trabalhando e associando académicos a quem, na verdade, conhece o terreno, as populações, as comunidades. É só desta forma que se consegue avançar rumo a qualquer objetivo, quer seja cidades digitais, quer seja aquilo que nós quisermos. E eu queria realçar que logo após um ano do projeto começar, nós lançámos a UEMI, uma iniciativa para a mobilidade elétrica urbana nas cidades, que foi lançada por ocasião da Conferência das Nações Unidas, onde, inclusivamente, o conceito de mobilidade elétrica foi englobado num conceito de transporte urbano sustentável mais vasto, onde nós pensamos, inclusivamente, na importância de integrar os modos suaves. Os modos suaves, deslocações a pé e em bicicleta, são fundamentais para uma cidade saudável, para uma cidade mais inclusiva. E a mobilidade elétrica constitui uma opção de descarbonização que vai diversificar, de facto, o mix de opções que uma democracia tem ao serviço do cidadão. E foi com essa perspectiva que a Conferência das Nações Unidas nos acolheu esta iniciativa. Um dos clusters temáticos do projeto foi dedicado aos planos de mobilidade urbana sustentável. A AMAL tem feito um trabalho excelente nesta matéria, em termos dos planos de ação que todos têm conhecimento, eu diria que entre estes novos instrumentos de planeamento e para a organização da mobilidade nas cidades, são de facto aqueles que nos podem proporcionar uma abordagem holística, colaborativa, e a AMAL já deu provas de que é possível constituir uma plataforma colaborativa de políticos, stakeholders, dos mais variados setores, englobando também aqueles que são importantes porque geram tráfego para as infraestruturas e não são os setores tradicionais ligados a transportes, não são só os... Portanto, temos aqui uma panóplia de organizações, desde as grandes superfícies comerciais até instituições da administração pública, e isso só poderá dar frutos do futuro. Esta figura aqui representa o caso do Plano de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte. Como sabem, no Brasil, desde 2012, é obrigatória a elaboração de planos de mobilidade para cidades com mais de 20 mil habitantes. Neste momento, a Comissão Europeia está a pensar, digamos, em tornar obrigatória a elaboração destes mesmos planos, e há aqui um desafio de constituir estes planos como sendo planos dinâmicos. E, de facto, hoje, na sessão das novas mobilidades, falou-se em Big Data e, de facto, nós, neste momento, começamos já a ter um excesso de informação, um excesso de dados. Não temos excesso de informação, temos excesso de dados que não conseguimos transformar em informação. E, por outro lado, temos que orientar a transformação dos dados para aquilo que constituem as necessidades de cada indivíduo, de cada família e de cada comunidade. Isto é um passo importante e que gostaria que também refletissem sobre o assunto. Já aqui foi falado no conceito de Smart City pelos dois oradores anteriores e, de facto, tal como é reconhecido, ele vai muito mais além do que a utilização de tecnologias de informação e comunicação para melhor otimizar o uso de recursos e redução de emissões de gases com efeito de estufa. E eu aqui iria partilhar aquilo que constitui o pensamento de dois autores, o Ivanov e o Yazapis, que fizeram um trabalho sobre cidades digitais e ambientes urbanos inteligentes e que, de facto,
é necessário muito mais para partilhar, muito mais para atingir uma cidade inteligente. E eu diria, e apresento aqui uma definição alternativa, que uma cidade inteligente com mobilidade inteligente é aquela em que instituições, stakeholders, incluindo os cidadãos, veículos, objetos, estão conectados e partilham dados, informação, serviços para atingir desafios societais comuns. Este aspecto de partilha de dados, informação e de conectividade é muito importante, mas ainda mais aquilo que eu tenho a ver que é uma sociedade e é uma comunidade que cautela e que previne os impactos a nível daquilo que é a equidade social e não sei se é um assunto que estão familiarizados, mas a equidade social relativamente às novas soluções de mobilidade prende-se com aquilo que podem ser os prejuízos ou os custos para cada grupo de indivíduos. Por exemplo, uma nova solução de mobilidade pode excluir determinadas populações designadas vulneráveis. Estamos a pensar, por exemplo, em população idosa localizada em locais sem acesso a transporte público, etc. Nessa perspectiva, e abarcando a questão dos indicadores de acessibilidade e equidade, queria-vos também trazer um exemplo de um projeto em curso que está precisamente ligado à avaliação da equidade em planeamento de transportes. Este projeto ainda decorre, portanto, que se prendeu precisamente com definir critérios para a inclusão da equidade em instrumentos de avaliação de políticas de transporte. Ou seja, quando nós pensamos em, por exemplo, implementar uma determinada medida de transportes, qualquer que ela seja, nós teremos que ver quais são os seus impactos a nível social. E isso exige uma análise específica, com métodos e metodologias específicas da área de economia de transportes e também da área da ciência política que nós tivemos a detalhar em pormenor e que constitui um manual que vai ser objeto de edição para breve. Em termos daquilo que eu queria deixar-vos como questão para o próximo debate, eu queria-vos, de facto, lançar aqui as questões, que é se na formulação e avaliação das várias estratégias de mobilidade, nós não deveríamos, desde já, começar a constituir um sistema de indicadores de desempenho, de acessibilidade e equidade, para que, no fundo, consigamos traduzir antecipadamente quais são as respostas dos grupos vulneráveis da população, ou seja, de que forma é que os ganhos ou perdas de mobilidade se distribuem, quer em termos espaciais, quer em termos dos próprios grupos e dos próprios municípios. Posteriormente, e assumindo uma política progressiva em que, no fundo, muito alinhada com a abordagem de Rawls, em que, de facto, não nos interessa maximizar a utilidade de todos, interessa-nos, sobretudo, proteger aqueles grupos que, por variadas razões, já constituem segmentos mais vulneráveis do sistema, quer que seja, quer devido ao próprio, quer devido ao rendimento, quer a outras características socioeconómicas, e que devemos ter medidas de mobilidade que, de facto, possam fazer a diferença. Outro desafio que tenho é que, de facto, para uma avaliação do desempenho dos serviços de mobilidade é necessário ter indicadores do custo de serviço na medida de cada indivíduo, ou seja, nós temos que ter indicadores daquilo que é considerado a comportabilidade do custo na perspectiva do utilizador e também do operador. Ou seja, aqui nós temos várias possibilidades. Normalmente existe um cabaz digamos, um cabaz de viagens que se considera aquilo que poderá ser o cabaz que satisfaz as necessidades
mínimas de mobilidade daquele cidadão ou daquele grupo de indivíduos, mas também temos outras abordagens que consideram, digamos, janelas de tempo que permitem diferenciar diferentes segmentos consoante se trate de cidadão ou turista. Portanto, há aqui uma panóplia de indicadores que de facto é necessário começar a construir com os dados que já existem e é necessário refletir sobre um sistema de facto de indicadores que seja aplicado ao contexto de cada município e de cada região, para sim conseguir começar a monitorizar, digamos, o progresso relativamente às metas que nós nos estamos a propor. E, na minha perspectiva, de facto, há um outro aspecto essencial, é que a mobilidade tem uma fatura. E falou-se hoje de manhã, a propósito das deslocações multimodais, que, de facto, é necessário ter uma organização de dados que permita que não só os custos internos, mas também os custos externos sejam contabilizados de forma contínua. E trabalhar sobre este aspecto de ter uma abordagem integrada dos custos da mobilidade parece-me também um aspecto em que os municípios e a região possa começar a trabalhar, porque de facto é necessário ir mais além. Ou seja, a mensagem que eu gostaria de transmitir é que, de facto, esta nova revolução ao nível da forma como se vai gerir a mobilidade no futuro depende da forma como cada organização consiga selecionar os dados para produzir a informação que será importante para monitorizar, avaliar, decidir, etc. Aqui podem colocar todos os verbos. Portanto, sem este passo, não nos fará diferença, de facto, se houver um grande volume de dados ou se não existe, ou pelo contrário, digamos que se perderá, de facto, essa oportunidade. E, de facto, este encontro, que já vem em 2 dias, de facto mostra que de facto é possível, já com a Carta de Compromisso para a Mobilidade Sustentável realizada, conseguir, com a ajuda de todos, porque a mobilidade é um compromisso de todos, conseguir este roadmap que se prende com a constituição de um sistema de avaliação que apoie a gestão com indicadores que possam, de facto, ser indicadores reais para a gestão de um serviço que se pretende ser real e que responda às necessidades de mobilidade e acessibilidade de cada cidadão e de cada comunidade. Muito obrigada.